Meus amores, agora nós vamos fazer a nossa análise linguística. Para isso, você vai precisar de seu livro de língua portuguesa, o APS, seu caderno, seu lápis e a sua borracha e suas atividades impressas. Nossa primeira atividade é no livro APS. Abra seu livro lá na página 78. Vamos estudar parágrafo e pontuação. Atividade oral e escrita. Primeira questão. Releia a fábula O Corvo e a Raposa e um trecho da Lenga-Lenga, a Casa do Seu Damião. Prestem atenção em como esses textos estão organizados. Primeiro, nós vamos focar no texto 1, que é a fábula. Vamos ler novamente. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Então, aqui nesse texto. Quantos parágrafos tem esse texto? Vamos numerá-los. Nós temos aqui um parágrafo, 2, 3. Onde começa o primeiro parágrafo? Ele começa com a palavra não é mesmo? E ele termina com a palavra queijo e com ponto final. Qual o sinal gráfico que aparece no final desse parágrafo? Nós temos o ponto final, utilizado aí de frases declarativas, não é? Afirmativas ou negativas. Temos aqui, uma raposa logo quis se apossar do queijo. Uma frase que está declarando alguma coisa. Qual a palavra inicial do segundo parágrafo? Nós temos a palavra chegou. E a última palavra desse mesmo parágrafo? A palavra voz. Então, vai circulando. E com qual tipo de letra inicia cada parágrafo? Se esse texto estivesse escrito com letra cursiva, cada parágrafo deveria começar com letra inicial maiúscula. Como está escrito com letra bastão, letra de forma, começa mesmo com a letrinha de forma. Como é concluído cada parágrafo desse texto? É concluído com um ponto final. E qual o nome dado ao espaço que fazemos antes do início de cada parágrafo? Nós chamamos de espaçamento, ó. Você coloca seus 2 dedinhos sobre a folha, sobre a margem da linha do seu caderno, não é? Então, do seu livro. E a margem esquerda, 2 dedinhos e começa a escrever. Assim, você está fazendo uso de um parágrafo. Então, vamos agora à atividade. Releia a fábula O Corvo e a Raposa e um trecho da Lenga-Lenga, a Casa do Seu Damião. Preste atenção como esses textos estão organizados. Vamos ler? Fábula O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Aqui nós temos um texto todo organizado em parágrafos, não é? Texto 2. Lenga-lenga, a casa do seu Damião. Aqui está a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grãos de feijão, que estava na casa do seu Damião. Observe a organização desse texto. É muito diferente da primeira, não é? Da fábula. Por que é diferente? Porque esse texto está organizado em versos, não é? Em versos e também em estrofes. E ainda tem a presença de rimas. Então, agora vamos responder a questão de número 2. Relacione cada ideia a um dos textos. Coloque 1 para indicar a fábula e 2 para indicar o lenga-lenga. Então, nós temos aí o primeiro ponto. Texto escrito em versos. Qual é o texto que está escrito em versos? É o 1 ou o 2? É o número 2. Texto com parágrafos. Nós temos o número 1. Então, você vai escrever 1. Texto sem rimas, sem palavras com som final parecido. Nós temos o texto número 1 e texto com rimas. O texto 2, que é a casa do seu Damião. Então, você vai escrever o número 2. Muito bem. Continuando, vamos fazer o nosso ditado. Ditado de parágrafos 13 de 10 de 2021. Nosso ditado hoje é bem simples. Você vai pegar o seu texto lá da página 70, certo? E vai
escrever o título e o primeiro parágrafo. O título é O Corvo e a Raposa. Você vai escrever no seu caderno de forma organizada, fazendo uso de parágrafos, tá? Respeitando as margens do caderno. O primeiro parágrafo da fábula O Corvo e a Raposa. Então, mãos à obra. Quando terminar, retoma o vídeo. Conseguiu escrever? Então, vamos conferir. O título você tem que colocar bem no meio, centralizado, com a letra inicial maiúscula, O Corvo e a Raposa. Na hora de escrever o parágrafo, lembre-se de colocar seus 2 dedinhos para fazer aqui o espaçamento do início do parágrafo, de iniciar com letra maiúscula e colocar a pontuação no final. Então, temos aqui, um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Então, não esquece da foto. E para finalizar, nós temos a atividade complementar 01. Leia o trecho do texto abaixo e responda. Aqui nós temos outra fábula, o galo e a raposa. Vamos ler? Empoleirado em um alto galho de árvore, o galo estava de sentinela, vigiando o campo para ver se havia perigo para as galinhas e os pintinhos que ciscavam o solo à procura de minhocas. A raposa que passava por ali logo os viu e imaginou o maravilhoso almoço que teria se comesse um deles. Quando viu o galo de vigia, a raposa logo inventou a história para enganá-lo. Moral da história: muitas vezes, quem quer enganar acaba sendo enganado. Então, vamos às questões. Letra A. Qual gênero textual você acabou de ler? É uma carta, um convite, uma fábula ou um poema? B. Circule o título do texto. C. Quais os principais personagens do texto? D. Quem estava empoleirado no alto de uma árvore? A raposa, o galo, as galinhas ou os pintinhos? E. Identifique no texto os parágrafos pintando cada um de cores diferentes. Então, você vai lá no texto, nessa parte aqui inicial, que são os parágrafos, você vai pintar um de cada cor. Então, você pode pintar também todo o parágrafo, tá? G. Copie com letra cursiva o último parágrafo do texto que você identificou, neste caso, a moral da história. Na segunda questão, você vai ler e pontuar as frases abaixo. Não esquece da foto.